Boa noite, estamos iniciando a nossa live. Enquanto nós estamos aguardando aqui o pessoal chegar, a gente meditar na letra dessa canção, né? Porque só o nosso Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E como nós falamos, né, na semana passada, nós precisamos construir a nossa vida no Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Te adoramos, Jesus, e te convidamos, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor se faça presente no nosso meio, Senhor. O meu coração no amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Jesus. Digno da minha louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Raízes profundas, conhecimento de quem tu és, Jesus. Tu és o nosso fundamento. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar em ti. Não vou ser abalado. Que a gente possa estar sempre edificando as nossas vidas no Senhor, né? Nosso coração, a nossa casa, e para que a gente edifique a nossa vida, né? Para que a gente edifique o nosso coração na presença do Senhor, e como nós falamos na semana passada na rocha, né? Que é Cristo, a gente precisa estar edificando a nossa vida e conhecendo a palavra do Senhor, né? Para que a gente possa edificar a nossa vida na rocha, que é Cristo, a gente precisa conhecer essa palavra.
A gente precisa alicerçar, né, o nosso coração, alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor. E nessa live de hoje, a gente vai estar estudando um pouquinho, né, conhecendo um pouquinho sobre essa palavra, né, conhecendo um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Diogo, meu querido príncipe, já entrou na live. Letícia, minha sobrinha querida, mamãe do Davi, esposa do Lucas. Sejam bem-vindos a essa live nessa noite. Eu estava conversando aqui, falando um pouquinho antes. Na semana passada nós falamos, né, sobre o fundamento que é Cristo. E hoje a gente vai estar falando como se fundamentar, né, na rocha que é Cristo, como conhecer, né, sobre o Senhor. E esse conhecimento, ele vai vir através da palavra, né, ele vai vir através do estudo das Escrituras. Beijo, Davi! Titia te ama! Então, nós vamos... Te amo também, tá? Nós vamos estar, então, falando um pouquinho sobre isso. E para iniciar, né, esse nosso conteúdo de hoje, da nossa live de hoje, eu queria ler um versículo com vocês que serve aqui nessa noite, né, como a nossa estrutura, que a gente vai estar trabalhando. Ele está lá em Provérbios 2, nós vamos ler o versículo 4 e 5. E a palavra, ela vai dizer assim: se buscardes a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurardes, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, assim, para iniciar nosso bate-papo aqui, a gente vê nesse texto de Provérbios que uma das prerrogativas, ou uma das coisas que a gente deve ressaltar aqui, que o primeiro passo é que eu preciso querer conhecer a palavra do Senhor. E eu gosto muito desse texto de Provérbios, porque ele fala que a gente deve buscar a sabedoria, a gente deve buscar o entendimento, né? Se nós lêssemos todo o capítulo, está falando sobre o temor do Senhor, sobre os princípios do Senhor, da palavra do Senhor. Fala que a gente busque esses princípios como a prata, como a tesouros escondidos. Se a gente parar para pensar, eu até dei um exemplo um pouco parecido na semana passada, mas agora a gente vai trazer para esse texto aqui. Se nós soubéssemos que num terreno existe aí um tesouro escondido, prata, ouro, né, ou um metal precioso, uma pedra preciosa, e tivesse ao nosso alcance, valesse muito, né? Com certeza a gente ia cavar até achar. Nós iríamos procurar esse tesouro, porque aquilo traria algum benefício para a gente, né? Seja ele financeiro, qual seja esse benefício, qual fosse esse benefício, né? E quando nós olhamos para esse texto, está falando que a gente deve ser assim com a palavra do Senhor. Nós devemos buscar a palavra do Senhor, nós devemos procurar a palavra do Senhor como a tesouros escondidos. Porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando nós buscamos essa palavra, o que o texto de Provérbios vai dizer? Nós vamos entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender é que deve existir em nós o desejo pelo conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes eu costumo brincar que a palavra do Senhor é um alimento para nós, né? E muitas vezes a gente está vivendo no fast food da fé. Eu pego uma palavra ali, um texto isolado aqui, eu assisto uma pregação, porque é o mais rápido no meu corre-corre do dia a dia, só que eu estou deixando de me alimentar na fonte, que é a palavra do Senhor. Paz do Senhor, mãe! E nós estamos muitas vezes esquecendo que a palavra está disponível para nós. Então esse desejo deve existir. Vocês estão conseguindo compreender? Então é como um tesouro escondido. Eu preciso procurar, eu preciso buscar a palavra do Senhor como um tesouro escondido. Algo de muito valor, algo que é muito precioso. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, a gente consegue perceber que
sempre o Senhor ele vai trazer para a nossa vida, né, para com a gente o se, né? Se buscardes, se procurardes, como diz lá em Jeremias também, até separei esse texto aqui, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto ele foi endereçado ali para os cativos, né, da Babilônia, mas ele traz uma lição para nós nessa noite. Nós precisamos buscar. Então, o primeiro passo, né, para que eu conheça a Bíblia, para que eu conheça as Escrituras, eu preciso desejar. Né? A Bíblia é cheia dessas, vou colocar aqui aspas, né, dessas condições. Né? Se você buscar, se você obedecer. Então, por que eu preciso conhecer? Por que eu preciso buscar? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o manual. Sem conhecer a Bíblia, não tem como a gente edificar a nossa casa, a nossa vida, os nossos relacionamentos na rocha. Não vai existir essa possibilidade, porque eu preciso estar alicerçado na rocha que é Cristo. Eu preciso estar buscando, né, estar a cada dia me aprimorando no conhecimento de Deus através da Bíblia, né? Alguém quer falar alguma coisa, participar aí? O que você acha? Como que você faz para conhecer a Deus? Você tem lido sua Bíblia? Como é que está aí a sua vida de oração, de leitura da Bíblia? Vocês podem ir comentando aí, digitando, tá? E agora a gente vai falar então um pouquinho que como a Bíblia, então, ela chegou até nós, né? Só que eu queria deixar aqui, frisar isso com vocês aqui. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro, vamos dizer assim, conselho que a gente pode destacar aqui nessa noite é que, para conhecer a Bíblia, eu preciso querer, eu preciso estar disposto, eu preciso buscar, né? O conhecimento de Deus é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, a Bíblia fala isso. E para isso eu preciso querer. E uma das coisas que a gente ouve muito, tanto no nosso meio, né, no meio cristão de forma geral, ou até mesmo pessoas que não frequentam a igreja, que dizem assim, eu não leio a Bíblia porque é muito difícil, eu não consigo entender. Quando eu começo a ler, a minha cabeça fica toda embaralhada. Tem gente que fala, né, que dá sono. Aí existem pessoas que vão dizer que esse sono muitas vezes é uma batalha espiritual, mas às vezes é o fato mesmo da leitura. Né, faz ali traz alguma reação ali, né, no nosso cérebro e acaba que a gente fica com sono. Mas às vezes as pessoas falam, eu leio e não entendo nada. Então a gente vai entender que para que eu compreenda a palavra de Deus, eu tenho um aliado, eu tenho um amigo, eu tenho um ajudador, eu tenho um professor, e esse professor é o Espírito Santo de Deus, né? Quando nós nos colocamos, né, na presença do Senhor e oramos, o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos guia na verdade, né? O Diogo colocou aqui, buscando ao Senhor, mas entendendo a simplicidade dele, que ele quer estar perto de nós. Às vezes achamos que precisamos de muito sacrifício para estar perto dele e não nos achegamos. Sim, verdade, né? E às vezes a gente acha que são coisas grandiosas, ou às vezes a gente fala, né? Muita gente fala, o devocional, eu passo tantas horas lendo. E se a gente quiser começar assim, muitas vezes a gente não vai conseguir. Mas se a gente começa com um versículo, meditando naquele versículo, aos pouquinhos, a gente vai começando a compreender, vai tomando gosto pela leitura, o Senhor vai falando conosco ali. A minha mãe colocou, eu preciso ler mais. Sim, aí começa aos pouquinhos, né? Um dia ler um versículo, tenta estudar sobre aquele versículo. Hoje a gente tem a ferramenta, né, do celular, pesquisa digital. Então a gente pode ir utilizando essas ferramentas, claro, com critério, né? Mas para iniciar, tem bíblias também de estudo, né? Então, para a gente iniciar esse conhecimento, a gente pode começar aos pouquinhos. É como se a gente pensasse, né? Um bebezinho, né?
Agora há pouco estava aí a Letícia e o Davizinho, um bebezinho. Se você encher o estômago dele de comida, de coisa muito forte, muito consistente, ele vai passar mal, pode até, né, virar óbito. Agora, um bebezinho a gente vai alimentando aos poucos. E assim é na nossa vida também. Se a gente não consegue ter essa consistência, se a gente não consegue ter esse costume de ler a palavra do Senhor, né? De ter essa constância, ou não consigo ler grandes textos, um capítulo inteiro, então o ideal é que a gente comece aos poucos. Comece com um versículo, estuda aquele versículo, porque é importante também, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tem duas formas da gente ler a Bíblia. Eu vou só citar agora, depois a gente pode falar um pouquinho, aprofundar um pouco mais, que é a leitura que a gente faz para a gente meditar. Às vezes a gente pega um único versículo e ali o Espírito Santo fala conosco e a gente vai meditar naquele versículo, mas eu também posso ler a Bíblia com o objetivo de estudar aquele texto. Às vezes quem vai preparar um estudo, preparar uma pregação, das duas formas o Espírito Santo vai falar conosco, obviamente. É Ele que é o Senhor, né? O dono da palavra que nos guia em toda a verdade. Porém, nós vamos ver que essa meditação, ela pode às vezes pegar ali um texto e o Senhor já vai ali revelando ao seu coração e falando, e tem o estudo bíblico mesmo, que você vai se aprofundar no texto, no contexto, que é muito importante também. Então, o primeiro ponto aqui da nossa aula é esse: a gente precisa querer. Se você quer e você buscar, né, como a gente viu aqui, buscar como um tesouro escondido, você vai encontrar, né? Você vai encontrar o temor do Senhor, você vai encontrar o conhecimento do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, né? O primeiro passo é querer. Então, e a Bíblia, gente, de fato, ela é esse tesouro escondido para a gente. Se a gente parar para analisar, quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente vê quantos conselhos tem para a nossa vida, quantas pedras, né? Quantas pérolas preciosas tem para a nossa vida dentro da palavra do Senhor. E aí, daqui a pouco eu vou ler mais um versículo, mas eu quero perguntar para vocês que estão aí. Quem aqui que está na live sabe como a Bíblia chegou até nós? Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem sabe? Você que também vai assistir, né? Depois eu vou falar aqui de uma vez também. Vai pensando aí, como que você acha que a Bíblia chegou até nós? O que vocês pensam aí? Vou dar um tempinho para vocês irem respondendo aí. O próximo texto que a gente vai ler, enquanto a gente espera aqui, está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse vai ser o nosso próximo texto bíblico que a gente vai ler. Alguém se arrisca aí a dizer como que a Bíblia chegou até nós? Não? Nada? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o texto para vocês. Ó, a palavra do Senhor vai dizer, e a gente agora já está utilizando um texto no Novo Testamento. Minha mãe colocou aqui que não se lembra. Tem problema, a gente vai conversar sobre isso hoje. A palavra vai dizer assim, ó, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto aqui ele pode ser aplicado de várias maneiras, né? Aqui a gente vê que é a carta, né, a Timóteo, de Paulo a Timóteo, só que ele vai trazer para a gente algumas informações importantes que a gente vai partir desse princípio, que toda a Escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, que inclusive já havia sido escrita nesse período aqui, a gente está falando basicamente do Antigo Testamento, né? Porque se nós analisarmos aqui, a gente já começa a falar um pouquinho da formação da Bíblia e como ela chegou até nós, a gente vai entender que a Bíblia ela tinha até uma divisão. Jesus ele se referiu lá em Lucas 22 sobre a lei, os salmos e os profetas, né? A Escritura era ali a Bíblia hebraica, né? A Bíblia que
para nós, a gente tem hoje, né, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que ela está dividida em Antigo e Novo Testamento, né? Então, aqui ele está dizendo que a Escritura é inspirada por Deus, né? A gente vai ver que durante muito tempo, né, nos estudos, a teologia, quando eu digo teologia, eu estou falando a teologia de forma geral, né, porque a gente sabe que nem todo teólogo é teísta, ou seja, acredita em Deus, nem todo teólogo é cristão, ele estuda. É um estudo sobre Deus, e isso vai incluir também um estudo sobre a Bíblia, né? E muita gente vai dizer, né, que a Bíblia, na verdade, ela se revela como a palavra de Deus, né? Tem algumas pessoas que vão dizer que ela não é integralmente a palavra de Deus, apenas umas partes dela. Muitos vão dizer que é um livro de sabedoria, um livro de mitos, né? Então, muitas pessoas, muitos teólogos, a teologia pode definir a Bíblia de várias maneiras. Só que se a gente analisa como a palavra de Deus chegou até nós, é algo tão lindo, tão cuidadoso da parte do Senhor, e para nós, né, que cremos, ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, que chegou até nós de forma cuidadosa, para que nós tivéssemos esse manual. Só para a gente pensar aqui um pouquinho e refletir como que é grandioso, como que é importante o fato da gente conhecer e estudar como a Bíblia chegou até nós. Vocês sabem quanto tempo a Bíblia demorou para ser escrita? Alguém aí chuta? Quer dizer aí? Quanto tempo que a Bíblia demorou para ser escrita? Toda ela, do Antigo ao Novo Testamento. Alguém saberia me dizer aí? Não? Então eu vou dizer aqui para vocês, cerca de 16 séculos, 1.600 anos, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas mesmo assim o cuidado de Deus fez com que as escrituras não se perdessem e chegassem até nós. Então a gente sabe que existe um propósito do Senhor em se revelar a nós através das escrituras, né? Através do seu Filho Jesus, que é o Verbo encarnado, né? O Diogo botou aqui, mais de 800 anos, né? Isso mesmo, 1.600 anos até que ela fosse escrita, né? E chegasse aí até nós no formato que ela é hoje, né? E a gente sabe também que ela era escrita em rolos, né? Enfim, tinha todo um processo ali, os pergaminhos, né? Então, houve todo um cuidado do Senhor para que as escrituras chegassem até nós. E é interessante que, embora ela tenha demorado esse tempo todo para ser escrita, então, em tempos diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes, por pessoas diferentes, ela tem uma unicidade, se a gente pode dizer assim. Ela aponta, ela revela o caráter de Deus e aponta para Cristo. Então, por mais que ela tenha tido diversos autores, no sentido de o autor é o Espírito Santo, mas a gente vai ver também, a gente não vai entrar muito profundo nas teorias aqui, mas existem várias teorias sobre a inspiração da Bíblia. Foi uma inspiração total? Foi uma inspiração verbal? Né? Deus inspirou a mente, o homem escreveu, o próprio Deus, né? Então, assim, são várias as teorias da inspiração da Bíblia, mas a gente sabe que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né, que usou pessoas em diferentes épocas, em diferentes lugares, para que a mensagem de Deus fosse comunicada a nós, né, e traz uma mensagem única. Até anotei aqui, no sentido de apontar a mesma direção. Já falei, vou até repetir, que ela revela o caráter de Deus e aponta para Cristo. Então a gente volta um pouquinho lá, tanto na nossa primeira aula como no início. Como eu conheço a palavra de Deus? Como eu posso estar firmado na rocha que é Cristo? Conhecendo as Escrituras, conhecendo
o recado, né, ou a mensagem que o Senhor quis revelar a nós. E qual foi essa mensagem que o Senhor teve tanto cuidado de revelar a nós? A Bíblia, a palavra de Deus. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então a gente, agora para a gente entrar um pouquinho, né, no estudo mais das Escrituras, que vai auxiliar você que quer conhecer mais da Bíblia, que quer estudar mais a palavra de Deus, a gente começando aqui do básico, né, já até falei um pouquinho. Então a Bíblia está dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento, né? Laísa também está aqui conosco. Um beijo, Laísa. Então nós vamos ver que esses dois testamentos, né, ou a gente pode dizer também da velha aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento, então, é a Bíblia hebraica, e aí nós temos lá a Torá, os Salmos, os profetas, e o Novo Testamento é a palavra do Senhor que foi escrita, então, ali, pelos apóstolos, pelas pessoas que conviveram diretamente com Jesus. Então, ali no primeiro século da era cristã, a gente vai ter a condução, né, do Espírito Santo para que o Novo Testamento fosse escrito. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, né, as cartas apostólicas, os evangelhos. Então, a Bíblia, então, ela se divide primeiramente nessas duas partes, Antigo e Novo Testamento, né? Então, gente, tudo tranquilo até aí? Então, nós vemos que o Senhor usou homens cheios do Espírito Santo de Deus para deixar, né, para nós a sua revelação, para revelar a sua vontade. Então, além da Bíblia estar dividida em Antigo e Novo Testamento, ela também, a gente pode dizer, né, que uma outra característica da Bíblia, e nós temos, né, hoje em dia, que a gente chama, né, de Bíblia protestante, nós temos também a Bíblia católica, né? Então, a Bíblia protestante, ela é composta por 66 livros. Se você pegar a sua Bíblia aí, e colocar aí nas primeiras páginas, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, vai aparecer um pouquinho espelhado, né? Mas nós temos aí o Antigo e o Novo Testamento, né? Que são esses 66 livros que a Bíblia tem, são 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia católica, ela vai ter 73 livros e também algumas adições no livro de Daniel e de Esther, né? Então, se nós pegarmos aqui, né, a Bíblia que a gente chama, né, de Bíblia protestante, a gente vai ver então esses 66 livros. Lembrando aqui, ó, mais uma vez falando, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu já comentei aqui com vocês, no tempo de Jesus, quando a gente pega ali os evangelhos, o que se entendia como a palavra de Deus, né? O nome Bíblia, ele não era utilizado assim, né? Ele se referia, no Novo Testamento as pessoas se referiam, o que eles entendiam que era, para nós aqui a Bíblia, né, seria as Escrituras, porque a palavra Bíblia, né, vem de um conjunto de livros, né, de biblioteca, é o que a nossa Bíblia né, um conjunto de vários livros. Por isso que na capa, ó, vou mostrar aqui de novo para vocês, na minha está assim, está escrito o quê? Bíblia está um pouquinho apagadinha, que eu gosto dessa Bíblia, tá velhinha, Bíblia Sagrada, ou seja, é um conjunto de livros que são sagrados, porque foram inspirados pelo Senhor. Mas os servos do Senhor, né, as pessoas ali no Novo Testamento, e o próprio Jesus se referia ao Antigo Testamento como as Escrituras, né? E ele dizia que essas Escrituras estavam divididas para o judeu, né? Essas Escrituras estavam divididas em leis, salmos e profetas, né? Que pega ali a parte da Torá, os livros que a gente chama também de livros históricos, os salmos, né, que são ali os livros poéticos, enfim, todo o Antigo Testamento, então, eram essas escrituras, né? E hoje em dia que a gente tem esse cânon da Bíblia fechado, um dia a gente pode conversar um pouquinho mais como que esse cânon chegou até nós também, nós vamos ter na nossa Bíblia, então, eu vou trabalhar aqui hoje, né, com a Bíblia protestante, tá?
que é a nossa Bíblia que está aqui. Eu utilizo o termo protestante porque existe de fato essa divisão, né? Nós temos a Bíblia protestante e a Bíblia católica, só que a Bíblia, todos os livros que estão aqui estão também na Bíblia católica. Tá? Então, existe um acordo nesse sentido, né? Todos esses livros aqui, os 66 livros, é um acordo entre os cristãos, a gente pode dizer assim, que eles são livros inspirados, são a palavra do Senhor, né? E no Antigo Testamento, então, a gente ainda vai ter uma subdivisão. Então, eu vou sempre recapitulando aqui para a gente não ficar com dúvida. Então, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento. Essa é a primeira divisão e a mais básica divisão da Bíblia. No total, são 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo. E agora a gente vai falar um pouquinho, a gente já está quase chegando no finalzinho da nossa... No finalzinho não, mas final do meio, será que existe essa palavra? Então, a gente vai ver que o Antigo Testamento ele é composto por leis ou Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Quando eu falo da lei do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Deuteronômio. E aí a gente vem também ali nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, vou falar todos aqui, né? Esdras, Neemias, Esther. Então, esses são os livros históricos. Por quê? Porque eles vão contar um pouco da história do povo hebreu ou povo judeu, né? Que a gente pode depois até falar também um pouquinho da nomenclatura, né, do povo de Israel. Então, esses livros vão contar a história do povo, por isso são chamados de livros históricos, né? Depois a gente tem os poéticos, por conta do estilo de escrita, né? Que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E depois os proféticos, que se dividem também em profetas maiores e profetas menores. Eu também não vou entrar muito profundo nesse quesito, por que profetas maiores e menores, mas resumindo, porque alguns deles profetizaram por um grande período de tempo, foram profecias mais longas, e outros por um período menor, e são profecias, vamos dizer assim, uma menor quantidade de profecias. Tá? Então, por isso os proféticos se dividem em profetas menores e maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, se você pegar aí a sua Bíblia, todos esses livros, né, continuando aqui, Amós, Obadias, inclusive o Amós, meu sobrinho está aí na live, não sei se ele ainda está aí, né? Nós temos aqui um livro dos profetas com o nome dele, né? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, um monte de nome aí para inspirar, para colocar nas crianças aqui, nome de profeta, né? E depois a gente tem os livros do Novo Testamento. Então, só fechando para ver se não ficou dúvida, então a gente tem no Antigo Testamento leis ou Pentateuco, né? Históricos, poéticos e proféticos. Então, são os 39 livros do Novo Testamento que tem, do Antigo Testamento. Então, vou repetir a frase, são os 39 livros do Antigo Testamento que tem essa subdivisão, né? Em leis ou Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Tá? Então, é importante que a gente compreenda isso. E uma outra coisa que é interessante da gente falar aqui é que esses livros não foram agrupados na Bíblia de forma cronológica, tá? Um fato após o outro. Esses livros foram agrupados na Bíblia. Quando você pega, eu vou mostrar aqui novamente para vocês. Se vocês quiserem olhar aí na Bíblia de vocês, acho que fica até mais fácil porque fica espelhado, né? Então, aqui, ó, tá a ordem dos livros que estão na nossa Bíblia. Mas eles foram agrupados por categoria, por assunto, se a gente pode dizer assim. Por isso que está primeiro lá o Pentateuco, depois vem os históricos, depois os poéticos e depois os proféticos. Hoje em dia a gente encontra algumas Bíblias em ordem cronológica,
tá? Mas a estrutura como ela foi organizada, né, para ser esse conjunto de livros para chegar até nós, não foi de forma cronológica, foi por categoria, né, pelo assunto, pelo tipo de assunto que ela tratava. Então, esse é o Antigo Testamento. Depois, nós vamos para o Novo Testamento e a subdivisão dele. Até aqui alguma dúvida, gente? Está dando para entender? Estou falando rápido demais? Estou falando devagar demais? Vocês vão me dizendo aí se está dando para compreender direitinho. Tá? É importante que a gente conheça essa estrutura, até quando nós formos ler a Bíblia, na nossa leitura, a gente já começa a ter um olhar diferente, a gente já começa a ter uma compreensão diferente sobre esses livros, tá? Então, se vocês estiverem aí com alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade aí para perguntar. Vou dando um tempinho aqui para vocês, tá? Lembrando, gente, que a gente vai estar nas próximas aulas já entrando em assuntos sobre, por exemplo, conhecer a si mesmo, né? Assuntos mais voltados aí para a formação pessoal, mas não significa que a gente não possa fazer outras lives aprofundando esse assunto de hoje, tá? O Diogo falou que está entendendo sim. Então, prosseguindo, gente, os livros do Novo Testamento, tá? Também tem, então, uma subdivisão. Então, dentro do Novo Testamento, nós temos os evangelhos ou biografia. Por que biografia? Porque os evangelhos, eles vão tratar da vida e da história de Jesus no período que ele esteve aqui, né? Encarnado, né? Como um de nós, né? O Senhor Jesus, que é 100% Deus, 100% homem. Então, ele teve uma vivência aqui. E esses evangelhos vão relatar a vida e a obra de Cristo. Por isso, uma biografia, né? Existem muitos livros de biografia. E eles são Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados sinóticos, tá? Então, a gente vai ter as mesmas histórias, os mesmos relatos, contados de formas diferentes. É claro que num ou outro evangelho, a gente não tem algum detalhe ou outro, né? Mas eles são sinóticos porque eles contam de uma forma muito parecida, claro que com enfoques diferentes, a biografia, ou seja, a vida e a obra de Jesus. Minha mãe colocou aqui, eu vou poder assistir mais vezes essa aula. Vai sim, mãezinha, vai ficar gravada. Então, depois você pode voltar para estudando, né, com calma, quantas vezes for preciso para compreender, então, a aula certinho. Qualquer dúvida também, pode colocar aqui nos comentários, depois também, tá, gente? Quem ficar com dúvida, lá eu estou tentando colocar também no YouTube, porque às vezes é mais fácil, e aqui no Instagram também fica lá no feed. Pode digitar sua dúvida se você tiver, tá? Que a gente vai estar, na medida do possível, né? Ali aos pouquinhos respondendo as dúvidas, tá? Então, além dos evangelhos sinóticos, nós temos também o evangelho de João, que ele não vai entrar dentro dos sinóticos porque ele tem um enfoque um pouquinho diferenciado. Ele fala, inclusive, bastante dessa questão da divindade de Jesus. Tanto é que no início do evangelho de João, ele não começa narrando, né? Não sei se você está com a tua Bíblia aí, mas se a gente pegar aqui, ó, no início do Evangelho de João, não vai contar, por exemplo, o nascimento humano, né, de Jesus, mas começa falando exatamente sobre a divindade de Jesus, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você for nos outros evangelhos, ele vai narrar, ele vai falar ali do nascimento, vai falar de Maria, de José, do nascimento de Jesus, né? Então, ele tem aí um enfoque um pouquinho diferente. Então, a primeira parte do Novo Testamento é a biografia, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, e João. Eu gostaria até de ressaltar uma coisa aqui que é muito importante, né, dentro da história, que muita gente
acaba dizendo, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não traz a verdade, porque às vezes num evangelho conta de um jeito e no outro conta de outro. Na verdade, isso traz uma credibilidade para a Escritura, porque se fosse um discurso combinado, nós deveríamos desconfiar. Depois você pode até estudar mais sobre isso, tanto na história, né? Alguns estudiosos falam também que no direito, se há uma história ali redondinha, todo mundo falou a mesma coisa, tem algo de errado. Até porque o autor, né, dos livros, eles vão escrever cada um com a sua percepção do fato. Foram todos eles inspirados pelo Senhor, porém a gente precisa entender que quem escreveu no sentido prático, né, físico, se eu posso dizer assim, foram as pessoas que estavam ali vendo, estavam convivendo com Jesus. Então, por isso, às vezes, um fato ou outro é visto de perspectivas diferentes. Então, esses são os evangelhos ou a biografia. História, nós vamos ter Atos dos Apóstolos, que é a continuação ali, né? A igreja do Senhor em ação. No início de Atos vai falar, né, quando Jesus ele foi elevado aos céus, fala do derramamento do Espírito Santo e vai falar da ação da igreja. Por isso que é o livro histórico do Novo Testamento. Depois nós vamos ter epístolas ou cartas, né, esse terceiro agrupamento aí do Novo Testamento. Então, nós vamos ter ali como basicamente, né, a maioria das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, né? Então nós temos ali Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, que a gente não tem aí 100% de certeza quem foi o autor da epístola aos Hebreus, né, da carta, Tiago, que aí já é do apóstolo, né, de Tiago, Pedro, o apóstolo Pedro quem escreveu, e João, né, que foi o apóstolo João que escreveu. Então nós temos aí, por que cartas, né? Esses escritos eram endereçados à igreja daquela época. Então a forma que os apóstolos tinham de comunicar a palavra era através de cartas. Então eles escreviam essas cartas e enviavam para a igreja. Por isso que, se você pegar aí os nomes também já dizem, né? Por exemplo, carta aos romanos, então eram os cristãos de Roma, aos cristãos de Corinto, de Éfeso, de Filipos. Então foram cartas que foram escritas, então, endereçadas para a igreja nessas localidades, né? Então a gente vai ver que tem essas epístolas, elas traziam ali a doutrina, ensinamentos, combatiam falsos ensinos, heresias, sofismas. Então elas circulavam ali, muitas vezes também entre as igrejas, ali no 1º século. E é interessante que as pessoas que conviveram com os apóstolos, elas tinham o costume de copiar essas cartas, né, para que mais pessoas tivessem alcance, né, tivessem ao seu alcance esses ensinos. Então, a doutrina da igreja cristã, né, ela foi e né, elaborada em cima, então, dessas epístolas, dessas cartas, né? Nós vamos ter também no Novo Testamento o livro profético, que é o Apocalipse, né? Que trata de algumas coisas que já se cumpriram e que vão se cumprir. Muita gente tem o medo de ler o Apocalipse, né? Ou não consegue estudar porque acha muito difícil, mas é então um livro profético do Novo Testamento. E juntando, então, todas essas divisões, né, conforme eu falei para vocês, no Antigo e no Novo Testamento, e essas subdivisões que eu já falei, nós temos, então, o cânon da Bíblia, tá? Então, a palavra do Senhor, né, ela chegou até nós dessa forma para nossa compreensão, na nossa linguagem, de forma que nós pudéssemos entender, né? Nós vemos isso na própria pessoa de Jesus, que se fez como um de nós, para que nós pudéssemos compreender e conhecer a Deus, né? Então é maravilhoso a gente ter essa palavra, né? Esse manual na nossa vida, para que a gente possa compreender a palavra.
E aí eu deixo aqui uma pergunta para a gente finalizar a nossa live. E agora, como nós vamos fazer, né, para ler a Bíblia e conhecer a vontade do Senhor para nós, de posse dessa informação de como que a Bíblia chegou até nós, escrita por várias pessoas, em várias épocas, né? O Diogo até botou aqui, acho que estava se referindo ao Novo Testamento, né? E muitas vezes em tempos diferentes, embora o tempo de composição do Novo Testamento seja menor, foi ali no primeiro século após, né, o Senhor Jesus, primeiro século depois de Cristo, nós temos também autores diferentes, né, que escreveram ali inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, olha, a gente teria muitas coisas para falar aqui, o porquê da época em que Jesus vem, que o Novo Testamento é escrito, uma época em que todos entendiam, né, a linguagem ali, tanto política do mundo romano, quanto cultural do mundo grego. Então nós vamos entender ali que o Senhor preparou tudo para nós. E hoje a gente tem essa escritura para que a gente possa estudar e se alimentar da palavra de Deus. Mas eu quero te encorajar. Começa lendo um versículo, tenta pesquisar, poxa, para quem que esse versículo foi escrito? O contexto, né? Tem até uma máxima que diz assim, texto sem contexto gera pretexto. Então, quando eu vou estudar a Bíblia, se eu estou lendo um versículo, é interessante que eu leia pelo menos, tá? O versículo que vem antes e o versículo que vem depois, para que eu tenha uma maior compreensão. E eu tenho também uma notícia, né, para te dizer, você não está sozinho para ler a Bíblia, porque o próprio Deus, o autor da Bíblia, olha só que privilégio, gente, quando você senta, ou sei lá, né, tem gente que lê deitado, mas quando você senta para ler a sua Bíblia, o autor está com você. Ele está ali para te ajudar, o Espírito Santo está ali para trazer revelação ao teu coração, então você não vai ler a Bíblia sozinho, porque o autor está com você enquanto você lê. É ele que vai te dar sabedoria, é ele que vai te dar conhecimento, ele vai falar ao teu coração, vai revelar esses tesouros escondidos na palavra dele. Só que a gente, como a gente falou no início da live, nós precisamos querer, né? É necessário que nós queiramos conhecer as Escrituras e nos coloquemos à disposição do Espírito Santo para isso, né? É importante também, para a gente fechar, que ler a Bíblia não é uma competição de quantos capítulos eu leio. Meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. É muito bom que a gente leia a Bíblia toda sim, né? A gente precisa conhecer a palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente lê uma grande quantidade de capítulos e versículos e não medita, não entende, né? Então, às vezes é melhor começar lendo poucos versículos e estudando sobre eles do que você ler um montão de versículos, você ler um livro inteiro, né? Claro que tem livros que tem um capítulo só na Bíblia, né? E não entendeu nada, né? Que bom, mãezinha, glória a Deus, está sendo bom. Espero que esteja edificando a vida de vocês mesmo, para que a gente possa estar estudando mais da palavra do Senhor. Minha mãe comentou aqui. Então, é importante que a gente entenda isso. Ler a Bíblia toda é importante? Sim, com toda certeza. Mas eu não posso ficar ávido ali naquela euforia de ler por ler, para competir quantos versículos eu li, em quanto tempo eu li, sem eu estudar as Escrituras. É importante também o estudo das Escrituras. E se você puder, até pode fazer, por exemplo, eu vou pegar lá de Gênesis para ler, tem pessoas que têm plano anual, mas além dessa leitura que você está fazendo para seguir ali ler a Bíblia toda, tenha também aquele momento que você vai tirar ali um versículo ou um capítulo para você meditar, se aprofundar naquele capítulo, entendeu? É muito importante que você faça isso. Então, para a gente começar a ler a Bíblia, o que a gente faz então? Primeiro passo é orar, né? Orar, pedir ao Espírito Santo que ele fale ao teu coração, que ele te traga, né, a revelação da palavra, que ele venha revelar para você esses tesouros escondidos, porque a palavra do Senhor aquece, né, o nosso coração. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus está no caminho de Emaús e os discípulos estão ali caminhando com ele, não reconheceram ele, mas quando ele abre as escrituras para ele, o coração deles queima.
né? Então, a palavra do Senhor faz queimar o nosso coração. Então, o primeiro passo é orar e pedir a sabedoria, né, a direção, a revelação do Espírito Santo para nós. O Diogo perguntou aqui, o ideal é começar por onde? Quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu vou dizer assim, que o ideal é começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, porque aí você começa ali a conhecer a história de Jesus, né, a biografia, os atos de Jesus, tá? Isso é uma regra? Não. Tem pessoas, por exemplo, que começam pelos salmos, né, que são ali hinos de adoração ao Senhor, vai trazer uma edificação para a nossa alma. Toda palavra vai trazer edificação, né? Como a gente leu no início, ela é poderosa para corrigir, né? Para ensinar, para exortar. Então, a dica que eu deixo é: comece pelo Novo Testamento, os Evangelhos, ou pelos Salmos, tá? Agora, Sabrina, eu quero ler a Bíblia toda na ordem que ela está aqui, que ela foi agrupada. Aí você pode começar lá em Gênesis, mas às vezes, quem não está acostumado a ler muito, começar por Gênesis, talvez pode se tornar uma leitura um pouco cansativa, no sentido mesmo de como leitor, né, que eu estou dizendo. Então a dica é, comece pelo Novo Testamento, tá? Pelos Evangelhos, Mateus ou pelos Salmos. E vai fazendo ali dia a dia, vai lendo aos pouquinhos. Se ficar com dúvida, é uma coisa importante também. Se você ficar com dúvida enquanto está lendo, anota, né, sua dúvida ali para você não esquecer e pesquisar, perguntar para alguém depois, puxa, eu estava lendo e fiquei com essa dúvida, o que é isso? O que quis dizer esse texto? Não deixa passar a confiar na sua memória que você vai lembrar a sua dúvida depois, porque muitas vezes a gente não lembra. Eu tenho aqui, ó, um post-itzinho, né? Esqueci como é que chama. Post-it é marca, né? Essa folhinha adesiva aqui, e às vezes eu vou marcando, eu escrevo no cantinho da minha Bíblia a dúvida, algo que eu queira pesquisar depois, né? Então, gente, orar, pedir ao Espírito Santo e começar, né? Lá no seu secreto, né? Como Jesus falou, entre no seu quarto, fecha a sua porta, né? E o teu pai que te vê em secreto, não é isso? Então, lá nesse secreto você já vai